paz do Senhor Jesus, amados, tudo bem? Como você está? Eu sou o Maquilar Dias e estou aqui mais uma vez para apresentar esse subsídio através desta videoaula. Estamos iniciando a segunda aula desta lição da CPAD, da Escola Bíblica Dominical, a qual traz com o tema a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Estamos no quarto trimestre de 2017, porém essa é a última revista do ano. Esta revista que é a quarta e última, ela vai ter o seu término dia 31 de dezembro de 2017. A aula de hoje é a lição de número 2, a salvação na Páscoa judaica. Assim é o tema desta lição. Texto áureo: eu sou o Senhor e vos tirarei debaixo das cargas do egípcio, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Êxodo 6:6. Verdade prática: a libertação do povo israelita vislumbrava um plano divino maior, libertar e salvar a humanidade. Ok? O ponto central desta lição, a libertação do povo israelita vislumbra um plano divino maior para judeus e gentios. Certo, amados? Bom, como eu sempre digo, eu não vou ficar lendo o bojo da revista, porque o importante é trazer algo para acrescentar aqui. Se eu ficar lendo o bojo da revista, esta aula vai ficar muito extensa e talvez você não vai ter paciência de assisti-la. Mas eu convido você a assistir essa aula, porque eu vou trazer aqui coisas que talvez você nunca aprendeu, você nunca viu, você nunca leu em lugar nenhum. Então eu vou trazer aqui para você algumas revelações, certo? Vamos ligar esse ar-condicionado aqui que está meio calor. Bom, amados, eu moro em Londrina, no estado do Paraná. Eu sou da Assembleia de Deus, sou obreiro na Assembleia de Deus, estou atuante e estamos aí para colaborar com o subsídio da escola dominical para todos os nossos amigos. Ficamos aí sem postar algumas aulas do trimestre passado, porque estávamos muito corrido, agenda muito cheia, muitos compromissos, e infelizmente acabamos não conseguindo. Mas eu vou ver se eu consigo postar essas 14 aulas, essas aulas aqui desta lição, pelo menos até no meio do mês que vem, lá para o dia 15, eu quero ver se eu deixo todas as lições aí de vídeo para você, bem antecipada, para você poder estudar. Bom, vamos para a introdução. A Páscoa para o judeu, a festa mais importante para os judeus. Irmãos, olha, a Páscoa é a festa, com certeza, a festa mais importante para os judeus. Eles têm várias festas, o judeu temos várias festas, certo? Porém, a Páscoa é a mais importante, uma das mais importantes, certo? A segunda, que é bem importante também, é a festa de Pentecostes e a de Tabernáculos, certo? A festa da Páscoa, ela é conhecida também como a festa do pão asmo, tá? E a festa do tabernáculo, ela é conhecida também como a festa do Pentecoste, ela é conhecida como a festa das semanas, ou das primícias, tá? E a festa dos tabernáculos, ela é conhecida como a festa das tendas, ok? Bom, eu vou tentar explicar um pouco para você sobre isso, porque já que a lição vem falando sobre a Páscoa judaica e vem trazendo representativamente importante
isso aqui, porque realmente é um tema que se discute muito entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Bom, entende aí, a festa do Pão Asmo é uma festa que o judeu comemora 7 dias, certo? Essa festa ela tem 7 dias, ela tem um total de 7 dias para ela ser comemorada. Ela reinicia e tem 7 dias de festa e de comemoração. E nesses 7 dias só podemos comer pão asmo, pão sem fermento, certo? E eu, por exemplo, não gosto muito, mas essa é a regra, certo? A festa das semanas, ou a festa do Pentecoste, da primícia, é a festa aonde, quando acaba a Páscoa, ela inicia essa festa da primícia, bem quando acaba a Páscoa, certo? Por isso que Jesus foi o cordeiro morto, né, que se entregou na Páscoa, e em seguida ele já nasce na primícia. Jesus, ele já nasce na primícia, quer dizer, ele é o primícia dos mortos, certo? E a festa da primícia é onde você traz os primeiros frutos para Deus. Você colhe os primeiros frutos e você traz o mais importante, certo? Você traz para Deus. Por isso que Atos capítulo 2 e 1 traz lá como dia de Pentecoste, porque tem a festa dos Pentecostes, a festa das primícias. E Atos capítulo 2 e 1 simboliza essa festa, a festa do Pentecoste, porque a festa do Pão Asmo, o cordeiro foi entregue, morreu, salvou, libertou, e agora Pentecoste, em seguida vem a festa do Pentecoste, da primícia, aonde que nasce ali os primeiros cristãos, a primícia da igreja, nasceu ali com os apóstolos, com aqueles crentes ali, certo? Os primeiros frutos, nasceu ali em Atos 2, o primeiro fruto da igreja, certo? Depois tem a festa do tabernáculo ou das cabanas, certo? Das tendas, que nessa festa das tendas é onde os judeus, eles iam lá e colhiam todos os frutos. Agora não era só a primícia, agora era todos os frutos. Todos os frutos agora iam ser colhidos, certo? Então isso tem um significado muito grande, amados. A Páscoa, Jesus foi o cordeiro, morreu, veio a festa da primícia lá em Atos do Apóstolo, Pentecoste, nasceu os primeiros crentes, a primícia, e depois aquelas primeiras sementes, aqueles primeiros frutos, aqueles primeiros foram, e agora começa a colher toda a colheita, começa todo mundo se salvar a Cristo, certo? Então, amados, e Jesus está perto de vir para colher todos os frutos agora. Agora Jesus está perto de vir para colher todos os frutos. Está entendendo? Como que isso tem um significado muito grande. A colheita naquele tempo, amados, exigia duas forças, duas coisas. Exigia a força do homem, que ele ia lá, tombava a terra, arava a terra, semeava e tal, e adubava e tal. Só que dependia também da chuva, que era parte de Deus. O homem fazia parte dele, Deus fazia parte dele. Sem chuva não tinha colheita, certo? Hoje a chuva, ela vem na seara toda. Toda a seara é grande, mas a chuva de Deus está em toda a seara, certo? E quem leva a semente, amados, quem leva a semente, andando e cantando, sofrendo e chorando, sem dúvida, voltará com alegria, trazendo consigo seus molhos, seus frutos. Está entendendo? Então, para você ter um início, você ver como é que vai ser essa aula, para você ter só um início, só a introdução, eu trouxe para você o que é relevante. Essas festas não é por acaso, tudo tem um significado. A Bíblia não tem nada por acaso. Ponto 1.
a instituição da Páscoa. O livramento nacional. Bom, quando diz nacional, já está dizendo uma nação, certo? Então quer dizer, não estamos falando mais de uma família, da família de Israel, que foi para o Egito, que era aproximadamente 72 pessoas, certo? Já estamos falando de uma nação. Primeiro, fazer uma pergunta para você, aluno ou professor, você que está aí vendo esse vídeo. Por que o povo de Deus se tornou escravo? Por que o povo de Deus se tornou escravo? Primeiro, porque foi uma promessa de Deus. Gênesis capítulo 15, verso 13. Deus falou para Abraão que a sua descendência iria peregrinar sobre aquela terra, certo? Ia ser peregrino, ia sofrer perseguições, ia chegar a ser escravizada. Gênesis 15, 13 a seguir, certo? Primeiro, entenda, amado, a graça nasce com a promessa e bem antes da lei, certo? Porque lá em Gênesis 15, 13 em diante ali, Deus já nasceu para Abraão a graça com a promessa, e a lei só vinha 430 anos depois, certo? Então 400 anos antes já nasce a graça, junto com a promessa que Deus deu para Abraão, certo? Se você ler Gálatas 3, 16 e 17, está falando de Jesus. A descendência de Abraão que fala é Jesus, não é a sua descendência no plural, certo? Não é o povo, é a sua descendência no singular, lá em Gálatas capítulo 3, 16 e 17, certo? Fala da descendência de Abraão, que é a descendência de Abraão, Jesus, a promessa, a graça, que já tinha nascido antes da lei, certo? Uns falam que tem contradição, porque Deus fala de 400 anos, que o povo ia ficar escravizado 400 anos, enquanto Moisés cita lá em Êxodo que o povo ficou 430 anos no deserto, lá 430 anos como escravo. Só que é o seguinte, a descendência, Deus fala para Abraão o seguinte, de quando Deus faz a promessa para Abraão, que a descendência dele seria perseguido, seria peregrino, seria escravo, Abraão está lá em Ur, Abraão tem aproximadamente 75 anos, amados, mais ou menos. Por quê? Porque nós sabemos que as datas da Bíblia, ela tem variáveis, certo? Então, quando Deus faz a promessa para Abraão e fala isso, Abraão tem 75 anos, Abraão vai ter Isaac, ele já tem 100 anos aproximadamente, 100 anos, tá entendendo? 100 anos, isso se passou quase 30 anos, a descendência de Abraão, só vai surgir 30 anos depois. Ali começa a contagem, porque Deus não fala Abraão, você, ele fala a sua descendência, será peregrino na terra, será perseguido na terra e será escravizada na terra, certo? Então, irmãos, vamos entender um pouquinho essas coisas, não vamos querer colocar contradição na Bíblia, ok? Lá em Ur, é mais ou menos em 2003, no ano 2003, Abraão está em Ur, aproximadamente ano 2003, antes de Cristo, certo? Em 2023, Abraão está lá em Canaã, já passou 20 anos. 2033, onde Deus faz aliança com ele, aliança com Deus. Em 2238, Jacó vai para o Egito, aproximadamente
Em 2433, o povo é liberto do Egito, ok? Só você assistir o vídeo de novo e fazer a conta aí, tá bom? Ponto 2. A libertação da escravidão. Êxodo 6 e 5. Diz assim, um pedaço do versículo. Êxodo 6 e 5. Lembrei da minha aliança. Lembrei da minha aliança. Amados, isso aqui é uma forte expressão do escritor, tá? De Moisés. Porque Deus não se esquece. Deus não precisa de agenda para anotar nada. E aqui Deus fala, lembrei-me da minha aliança com Abraão. Mas Deus não esquece, aqui é uma forte expressão. Quando nós lemos a Bíblia, amados, nós temos que lembrar que o homem usou expressão dele humana, ok? Ele usou expressão humana para escrever. Primeiro, por que o povo, Deus colocou o povo no Egito como escravo? Por que Deus fez aquela promessa a Abraão e se cumpriu? Primeiro, Deus precisava formar uma nação, certo? Ele precisava formar uma nação com aquele povo. Se aquele povo não estivesse reunido tudo num lugar só, como escravo, aquele povo, sabe o que ia acontecer com ele? O que aconteceu com o irmão de Jacó, com Esaú. A descendência de Esaú esparramou pela terra, se perdeu a descendência de Esaú. E se o povo de Abraão, que estava representado por Israel, por Jacó, se aquele povo não ficasse, Deus não desse um jeito daquele povo ficar reunido num lugar só, obrigatoriamente, sabe o que eles iam fazer? Cada um ia pegar sua malinha e a sua família para um canto da terra, ia dispersar. Então, Deus precisava deles reunidos. Por que 400 anos? Porque aquela nação, aquele povo tinha que crescer e multiplicar. Porque Deus queria uma nação, Deus não queria uma família. Deus não queria uma aldeia, Deus não queria um município, um patrimôniozinho, uma corritela, não. Deus queria uma nação. Então eles tiveram que ficar lá 400 anos, reunidos no mesmo lugar, geração de geração, procriando, multiplicando da mesma raça, do mesmo povo, hebreu e hebreu, hebreu com hebreu, e tudo ali, os descendentes de Israel. Ok? Começa por aí, você tem que começar a entender isso. Deus usou critérios humanos para poder criar essa nação, certo? Deus tinha que usar alguns critérios, e esse foi um do que eles fez, certo? Porque teve muitos povos daquela época que acabou, porque eles esparramaram. Não estava bom que pegar a família para um canto, outro para o canto, e esse aqui não. Como eles eram escravos, eles tiveram que ficar ali, obrigados a ficar no mesmo lugar. E os egípcios não toleravam os hebreus, certo? Os hebreus mexiam com gado, com animal. Os egípcios só mexem com semente, com grão. Por isso que os hebreus ficam na terra de Gósen, vizinho ali. Eles não ficavam lá misturados com os egípcios não casavam com os hebreus. Então não misturava raça, por quê? Porque para os egípcios, os hebreus eram um povo porco, um povo... Entendeu? Porque eles mexiam com animal, e os hebreus, os egípcios, mexiam só com semente. Você está entendendo? Outra coisa, fazia necessário que o mundo ia passar por uma fome. Tudo foi um projeto de Deus para levar a família de Jacó para o Egito. Para lá no Egito, essa família se tornar uma nação, um povo, certo? Tudo estratégia de Deus. Segundo, Abraão, Isaac e Jacó era nômade, homem que não tinha parada, peregrinava, ficava 6 meses aqui, as ovelhas, os boi, os gado dele comiam o capim, o pasto, ele saía daqui para outro canto, furava outro poço lá no outro canto,
E ficava ali mais 6 meses, um ano, daqui a pouco já mudava, eles não tinham parada. Eles eram nômade. Jamais, se a família continuasse dessa forma, jamais Deus ia conseguir construir uma nação da forma correta, certo? Então, segundo, eles tinham que estar parados no lugar. Eles tinham que sair de barraca. Deus criou a nação, eles tinham que aprender a construir casas. Tinha que aprender a fazer colheita, porque o povo hebreu, meu amado, se você não sabe, os hebreus, eles eram homem de gado. Abraão era homem de gado, Jacó era homem de gado. Olha Labão cuidava tinha ovelhas, a Bíblia não fala que Labão tinha roça. Jacó ficou rico cuidando de ovelhas de Labão. Abraão cuidava de boi, de ovelhas. Ló, o seu sobrinho, brigaram por causa de pasto, porque eles tinham gado, eles eram homens de gado, eles não sabiam mexer com a agricultura. Então ali no Egito, eles aprenderam a mexer com a agricultura, porque depois dali, o povo israelita plantava e plantava muito. Você lembra que Gideão tinha trigo, certo? Que os medianitas vinham para roubar. Você lembra muito bem que o povo de Judá plantava, certo? Boaz, ele era fazendeiro, ele plantava, certo? Até que Ruth foi colher na roça de Boaz. Mas isso aí depois que o povo aprendeu lá no Egito, a cultura de cultivar o mantimento, certo? Então, eles tinham que aprender a cultivar mantimento. Eles tinham que aprender também que o povo precisava de uma legislação. E lá eles viam como é que os egípcios faziam. Tinha os faraó, tinha os filhos do faraó, tinha os engenheiros, os construtores, o chefe dos escravos, tinha os capitão. Tanto é que quando o povo sai de lá, Moisés pega Josué para ser o capitão, e ele lidera bem a primeira guerra contra os amalequitas, aonde Moisés fica lá no monte com Arão e Ur, e Josué fica pelejando lá embaixo. Aonde que Josué aprendeu a guerrear? Se ele era boiadeiro, se o povo dele mexia com gado, lá no Egito, vendo os capitães do exército do Egito, certo? Foi lá que ele aprendeu. Você está entendendo? Outra coisa, aprendeu as leis, a respeitar as leis, porque o nômade não tem lei, é igual o cigano não tem lei para eles, é só o que eles querem. Chega em qualquer lugar, arma barraca, rouba a luz, e puxa um fio daqui, pede água ali, entendeu? São desconsiderados, que é um povo sem beira e sem eira, é um povo que não tem casa, que não tem nação, é um povo aí largado do mundo afora. Assim é os nômades, certo? Eles não têm lei, eles não tinham lei, e uma nação tem que ter lei. Então Deus queria que aquela nação tivesse lei também, eles tinham que aprender isso. Outra coisa que Deus queria que eles aprendessem, uma religião. Eles tinham que ter uma religião, um Deus deles, um Deus único deles, certo? E quando veio a dificuldade, que eles já não estavam aguentando mais, Deus mostrou para eles qual era o Deus que eles tinham que servir: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, certo? E outra coisa, quem que fabricava tijolo para os egípcios? Quem que fabricava tijolo? Os hebreus. Eles aprenderam a fazer tijolo, aprendeu a sentar tijolo, aprendeu a construir casa, porque eles só sabiam armar barracas, era nômade. Agora eles sabem, agora eles respeitam a lei, agora eles sabem que tem que ter legisladores, agora eles sabem que tem que ter um Deus, uma religião, agora eles sabem construir casa, agora eles sabem, além de cuidar de gado, de boi, eles agora sabem que uma nação tem que produzir mantimento, para ser um povo forte. Então Deus queria que nesses 400 anos, dava para eles aprender tudo isso, e o povo multiplicar. Saiu do Egito mais de 2 milhões de pessoas, certo? Aí se tornou a família de 72 pessoas de Israel, que foi para o Egito, se tornou uma nação, um povo. Então, por esses detalhes, amados, Deus não brinca, Deus não faz nada por acaso.
Quando ele falou para Abraão que de Abraão ia sair uma grande nação, ele estava falando a realidade. Está entendendo? 3. A nova celebração judaica. A nova celebração judaica. Aqui Deus já começa a ensinar alguns costumes para a sua futura nação, certo? Deus começa, primeiro ele fala sobre a festa, para eles lembrar como eles foram tirados do Egito, a rapidez, a força, o Deus forte, mão forte, e fazer essa festa todo ano, 7 dias, lembrar, certo? E isso já significava a vinda de Cristo, porque as escrituras, amados, toda ela vem mostrando a vinda de Cristo do princípio ao fim. Muito bem. 2. O Cordeiro da Páscoa. 2. O Cordeiro no Antigo Testamento. Olha, fundamental para o ato. Era fundamental o Cordeiro do Antigo Testamento para o ato, certo? Cordeiro foi introduzido na cultura israelita, na libertação dos hebreus. Ali foi introduzido o Cordeiro, que até aquele momento, para os hebreus que viviam no Egito, não tinha muito fundamento. Aí ali Deus institui o Cordeiro, certo? Hebreus, sabe o que significa a palavra hebreus? Hebreus não é uma descendência, hebreus não era um povo. Por que Abraão foi chamado de hebreu e o descendente de Abraão? Porque hebreu, amados, é um significado de um ato. Hebreu significa aquele que cruza, aquele que atravessa. Abraão atravessou o deserto, certo? Ele cruzou. Então, os descendentes de Abraão são apelidados de hebreus, aqueles que cruzam, porque depois você vai ver que os israelitas cruzaram o deserto, certo? Cruzaram o deserto. Jesus fala para os discípulos: por que vocês têm medo quando eles estão naquele barco lá? Vocês não são hebreus? Vocês não é aquele que cruza? Por que você tem medo? Você vai cruzar, você é hebreu, você cruza, você tem capacidade para isso. É que a tradução não está bem correta, mas é isso que Jesus fala para eles: se eles não são hebreus, ok? Então, amados, João falou assim, ó: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vê o significado do Cordeiro depois da Páscoa, depois da saída do Egito. Para o israelita teve um grande significado. E como é que esse cordeiro tinha que ser? Tinha as regras para esse cordeiro. Ele tinha que ser completamente limpo. Completamente limpo. Não podia ter sujeira. Ele tinha que ser sem mancha. A mancha é o significado do pecado. Ele não podia ter defeito. Jesus foi ao Calvário sem nenhum osso quebrado. A profecia falava imaculado. O que quer dizer a palavra imaculado na sua raiz, o original de imaculado? Inocente. Jesus era inocente porque ele não devia nada. Ele não tinha pecado nenhum. O pecado era nosso. Tudo isso que esse cordeiro tinha que ser, eram as características de Cristo. Cordeiro preparado e sacrificado e morto desde a fundação do mundo, certo? Desde a fundação do mundo. E Deus, lá no jardim do Éden, quando ele vê que Adão pecou, ele não tem dúvida. A primeira coisa que ele faz é sacrificar um cordeiro, derramar o seu sangue, cobrir Adão com a sua pele, dando um significado que ele estava cobrindo a nudez, o pecado de Adão. Então Deus já deixou ali um exemplo
certo? E agora na Páscoa volta a repetir, pela mão dos israelitas, dos hebreus, a mando de Deus para Moisés. Aí você vai ler a Bíblia, você acha que tudo que tem na Bíblia é por acaso. Ah, esses nomes eu não vou ler não, é muito cansativo. Olha, texto bíblico é explicativo e não cansativo. 2. Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascual. Páscoa cristã e Páscoa judaica. Cristo foi entregue ao sacrifício como cordeiro suficiente para tirar o pecado do mundo e não para cobrir. Não pagou nada ao diabo, irmãos. Quando os sacerdotes, os levitas, eles sacrificavam os cordeiros, os bodes, os bois, os pombos, ele fazia aquilo quase diariamente, porque era muita gente para ir lá e confessar o pecado, e sacrificar, ir lá, confessar, sacrificar. Ele fazia isso quase diariamente. Só que ele só cobria o pecado, como Deus fez com Adão lá. Cobriu o pecado de Adão com a veste, com a pele do cordeiro. O sacerdote, ele só fazia isso cobrindo o pecado, mas daí o cara pecava de novo e tinha que fazer de novo. Não era suficiente, certo? Até porque tinha um déficit. Por quê? Porque para pagar o pecado do homem, se matava um cordeiro. E um cordeiro é um ser vivo, mas é um ser vivo inferior ao homem, certo? Então, teve que vir Cristo na história. Ele se entregou. Cristo se entregou, porque ele era sem mancha, sem mácula, ele era inocente, e ele era autossuficiente para pagar, ainda sobrar troco, sobrar ainda. E eu quero que você entenda, amado, o negócio. Eu quero que você coloque na sua cabeça que Deus não devia nada para Satanás, nem para os anjos, nem para os demônios, nem para o homem. Deus não devia nem para Satanás, nem para anjo, nem para o demônio, nem para o homem. Deus não pagou nada para Satanás, certo? Deus não pagou nada para Satanás. Nós devia a Deus. O homem devia a Deus, certo? O que nós devia a Deus? Ah, porque você já nasce predestinado a pecar, porque você é pecador, não sei o que, não sei o que. Não, amados, a única coisa que nós herdemos de Adão, foi a morte. Nós herdemos a morte de Adão, certo? Nós herdemos a morte de Adão. E para nós ter pacto com Deus, ter parte com Deus, nós temos que fazer um pacto com Ele, de fidelidade. E agora Jesus veio e deu essas condições para nós fazer esse pacto com Deus, certo? Para nós tirar essa lacuna que divide o homem e Deus, que é o pecado. Mas a única coisa que nós herdou é a morte. Mas no momento que nós fazemos um pacto com Deus através de Jesus, aceitando Jesus, nós temos a vida eterna. Nossa morte é só da carne, mas nosso espírito, a nossa alma está com Deus. Eternamente nós vamos viver. Então, através de Cristo, eu quebro essa maldição de Adão. Você está entendendo? Através de Cristo eu quebro essa maldição. Só que você entende, Deus não deve nada para Satanás. Jesus não veio aqui pagar nada para Satanás, não. Jesus veio aqui resgatar nós da morte, certo? Veio nos resgatar. Três. O sangue do Cordeiro. Um do 3. O significado do sangue. O sacrifício, forma de cobrir o pecado. O sacrifício e a forma de cobrir o pecado.
Bom, como eu falei para vocês, o sacrifício de um animal era a forma do homem cobrir o pecado que ele tinha com Deus, o erro dele que ele cometia, e ele sacrificava o animal sem mácula, puro, limpo, de uma cor só, e com isso ele cobria o pecado, mas logo ele voltava a errar de novo e tinha que fazer novamente. O significado do sangue. O sangue significa o que na Bíblia? A vida. A vida, certo? O sangue significa a vida. E toda vez que você mata um animal e derrama o seu sangue, você está tirando uma vida. Uma vida está sendo perdida, certo? Por isso que às vezes você lê algumas algumas leis, alguns mandamentos ou estatutos na Bíblia, no Velho Testamento, lá em Números, Levítico ou Deuteronômio, você não entende algumas coisas. Por exemplo, Deuteronômio 22:11. Não te vestirás de diversos estofos, de lã e linho juntamente. O que quer dizer isso? O que tem a vestir lã e linho junto? Põe uma blusa de lã, tá frio. Põe uma blusa de linho, bonita, mas tá frio. Agora eu ponho uma blusa de lã para esquentar. Que pecado tem nisso aí, irmão? Mas a Bíblia, lá em Deuteronômio 22:11, tinha um mandamento para o povo israelita que não era para eles vestir. Por quê? Porque é o seguinte: Deus viu que Adão pecou, foi lá, matou um cordeiro, derramou um sangue, uma vida inocente, fez um sacrifício, cobriu Adão. Num ato só ele fez o quê? Mostrou para Adão como é que tinha que ser o sacrifício, tinha que derramar sangue. Ele mostrou que com o sacrifício ele cobria o pecado do homem por algum tempo. E ele mostrou ao mesmo tempo como é que era feito um culto a Deus. E também ele mostrou que através daquele culto vinha o perdão de Deus, certo? Esse era o ritual, Deus ensinou para ele. Adão sai do jardim e fora do jardim já ele tem 2 filhos. Um chamado Caim, o mais velho, e o mais novo chamado Abel. E Adão, provavelmente, a Bíblia não vem relatando, mas Adão chama os seus 2 filhos, quando eles têm uma certa idade, já sabe o que é certo e errado. E agora Adão pega e fala: ó, meus filhos, assim é o culto a Deus. Quando vocês pecar, vocês vão ter que pegar um cordeiro, a primícia. Vocês vão ter que pegar a primícia do seu rebanho, trazer aqui perante Deus, degolar ele, derramar o seu sangue, a vida dele, e tirar e pôr no altar e fazer um culto a Deus, e pedir perdão a Deus, e sobe a Deus essa primícia. É um cordeiro limpo, sem mácula, assim, e esse sobe a Deus essa fumaça, e aí Deus te dá o perdão. E assim foi feito. Abel cumpria o culto do jeito que Deus queria. Mas Caim, por outro lado, ele plantava vegetal, alface, essas coisas, e daí ele dava para Deus ali, Deus não recebia, porque primeiro que ele não dava primícia, e depois ele dava um vegetal que é um nível muito baixo, porque tem o animal racional que somos nós, estamos aqui, depois vem um animal irracional que está um nível abaixo de nós, depois vem o vegetal que é um ser vivo, mas está bem abaixo de nós também, não tem sangue. Nós tínhamos que dar pelo menos
o animal, derramou o seu sangue. E Caim fala, não, meu culto é desse jeito. Como tem muitos por aí fazendo o culto do jeito que ele quer. Meu culto é assim, eu faço do jeito que eu quero, e não sei o que. Aí Deus fala, você quer fazer do jeito que você quer? Mas fica com essa porcaria desse culto pro seu, não aceita esse culto. Esse culto não tem sangue, esse culto não tem sacrifício, esse culto não tem primícia, esse culto não é de adoração, esse culto não é de arrependimento, esse culto não é de agradecimento, esse culto não chega à minha narina, não tem fumaça, não tem fogo no altar, porque vegetal não pega fogo. Aí foi quando Caim mata Abel. Então, o linho é um vegetal, significa o que Caim produzia. E a lã vem do animal, que era o que Abel produzia. Então por isso que Deus fala, não coloca o linho e a lã junto. Para quê? Para não lembrar da primeira tragédia da humanidade, a morte de Abel pelo seu irmão Caim. O sangue dele inocente crama a mim até hoje, foi derramado. Então não quero que vocês relembrem essa tragédia, a primeira tragédia da humanidade, um irmão matando o outro. Então vocês não colocam linho e lã junto, vocês não lembrar. Mas não lembrar quem? A Deus? Não, porque Deus, como eu falei no início, ele não precisa de agenda, ele não esquece. Mas para você não lembrar aos demônios e aos homens. Está entendendo? Então, quando você lê aquele mandamento que parece que não tem sentido nenhum, eu estou te dando aqui o sentido para você entender e ver que tudo tem um significado. E a Bíblia não está aí por acaso. Certo? Então Deus, num ato só, ele mostra o futuro, o Cordeiro Jesus morrendo lá no Calvário. Ele ensina o culto, o perdão, num ato só, certo? E ainda cobra o pecado do homem. E no texto de Deuteronômio, lá que nós leu, vai mostrar sobre as primícias e a sinceridade do homem, que era Abel. Ok? 2:3. O sangue do Cordeiro Pascual. Antes da última praga, lá, nós estamos falando lá, do Egito. Antes da última praga, Moisés já tinha mandado 9 pragas. Aí antes da última praga, qual que era a última praga? A morte dos primogênitos. Foi a última, a 10. Mas antes da última praga, como aquilo ia atingir todo mundo, Deus tinha que dar um ato e uma oportunidade para todos se salvar. Por quê? Porque Deus é justo. Deus é justo. Ele tinha que dar uma oportunidade para todo mundo se salvar. Hoje, muitas pessoas muitos ignorantes, fala que muitos, primeiro, lê a Bíblia errado, que pega Mateus 24, agora eu não lembro o versículo, e diz que enquanto o evangelho não for pregado para todo mundo, Jesus não vai vir. Mas ele esquece que aquele texto lá de Mateus 24 está falando do evangelho do reino. O evangelho do reino vai ser pregado sim no milênio, para todo mundo. Mas agora nós estamos na graça. E o evangelho da graça não tem fundamento na Bíblia que ele vai alcançar todo mundo.
Mas as pessoas que não estudam, pega aquele texto lá de Mateus 24 e fala que todo mundo vai ouvir o evangelho, enquanto não vai. Até porque tem gente que não quer ouvir o evangelho. E tem outras pessoas mais ignorantes que falam que o celular, a internet, o chip, cartão de memória, pendrive, as TV a cabo, isso é tudo coisa do diabo, tudo coisa do cão. Essas tecnologias aí, ó, chip, isso aí é sinal, esse código de barra aí, ó. Esse código de barra aí, ó. Aqui o código de barra aqui, ó. Ó o código de barra aqui, ó. Código de barra. Esse código de barra aí, ó. Isso é coisa do diabo, isso aí que vai marcar a gente na mão direita e na testa. Isso aí é o diabo, isso aí já é coisa do diabo, já tá implantando do anticristo. Isso aí, esse negócio de chip aí. Irmãos, vamos deixar de ser ignorante. Vamos fazer igual o Paulo falou. Deixa de ser ignorante das coisas que você não conhece. Aqui, ó, código de barra. A tecnologia e a ciência é de Deus. O chip é de Deus. A internet é de Deus. Através da internet, ó, eu estou gravando esse vídeo aqui em um celular. E eu só consigo fazer isso porque esse celular tem um chip. E esse celular tem um cartão de memória grande, de 32 MB. Senão eu não conseguia gravar esse vídeo. Certo? Isso aqui é uma tecnologia abençoada por Deus. Esse vídeo aqui agora eu vou postar no YouTube. Ele vai para milhões de pessoas no mundo inteiro. O mundo inteiro consegue entender sobre a Páscoa do Senhor, sobre o livramento que Deus fez através desse vídeo, irmãos. O anticristo, vocês têm que entender que o anticristo, ele vai usar o que está aqui. Por que ele vai usar o que está aqui? Porque a igreja, amado, já não vai estar aqui mais. Para nós que se dane, que ele vai usar o chip, o cartão de memória, o celular, a internet, a tecnologia, o que ele quiser usar. Nós não vamos estar aqui mais. A igreja já vai estar com Cristo no ar. Você entendeu? Então, Deus está dando a tecnologia, amados, para que todos escutem a palavra de Deus o máximo possível, certo? Para depois você não falar nada. Então isso é uma providência divina, a internet. Porque antes, amado, acontecia um negócio lá nos Estados Unidos, só depois de um ano que você ia saber. Hoje não. Hoje acontece um negócio dentro de poucos segundos, o mundo inteiro está sabendo através da internet. Então isso é Deus dando chance das pessoas ouvir a palavra de Deus, através da tecnologia e da ciência, que ambas são de Deus. Então, da mesma forma, antes de Moisés decretar a última praga para morrer todos os primogênitos, tanto do animal racional do homem, como dos animais, era para morrer tudo. Deus fala assim, olha, eu vou dar uma chance, eu vou dar uma oportunidade. Então antes, Moisés, de você decretar a última praga, eu vou mandar um anjo da morte aí matar todos os primogênitos. Mas antes, Deus revela o Cordeiro Pascual. Deus fala assim, olha, fala para toda a congregação, de Israel, pegar um cordeiro sem mácula, colocar dentro de casa, cuidar dele 14 dias. 14 dias. Por que 14 dias? Por que deixar ele dentro de casa, cuidar dele 14 dias? Cordeiro sem mancha, sem mácula, inocente, limpo. Por quê? Porque, amados, eles tinham que sacrificar um cordeiro que eles tinham se apegado com ele.
Tinha que ser um cordeiro que eles tinham amor por ele. Certo? Quando Jesus, João 2,15, lá em João 2, no Evangelho de João 2,15, quando Jesus lançou todos para fora do templo, aqueles negociadores, mercadores, estavam ali na escada do templo, no pátio do templo, porque eles não estavam dentro, irmão, lá dentro do templo, eles estavam no pátio do templo, ao redor ali. Porque Jesus ficou nervoso quando Jesus vinha da boda de Canaã, e ele passou na frente do templo e viu aqueles negociadores ali vendendo os animais ali, porque aquele estava próximo à Páscoa, irmão. Aqueles animais que eles estavam vendendo ali, era porque estava chegando a Páscoa, faltava uns dias para a Páscoa, e as pessoas passavam ali e compravam aquele animal já preparado, sem mancha, sem nada, do jeitinho que era para levar lá e sacrificar. Só que não era isso que Deus queria. Todo animal que ia ser sacrificado na Páscoa, tinha que ter cuidado dele em casa, ter amor por ele, sacrificar ele com amor. E ali as pessoas não faziam mais esse ritual de cuidar do bichinho com amor para poder sacrificar a Deus. Eles já chegavam no dia da Páscoa e compravam e sacrificavam, não tinha nenhum amor. Então é isso que Jesus estava invocado. É isso, que estava mudando o ritual. E aqui eles tinham que ficar com esse animal 14 dias dentro da casa. E no 14º dia, eles tinham que degolar esse animal e passar o sangue desse animal, inocente, puro, sem mácula, nos umbrais das portas da casa. Porque a hora que o anjo da morte passasse e visse, ele pulava por cima daquela casa, não matava, não feria ninguém. Ele não feria ninguém. E assim foi feito. Só que a Bíblia diz que os vizinhos podiam fazer. Era todo mundo teve a oportunidade de fazer. Quem ouviu e acreditou no que Moisés falou, fez, se salvou. Certo? Se salvou. Eu garanto que teve algum israelita, algum hebreu, que não levou em consideração e dançou. O primogênito dele foi morto. Aqui Deus deu uma oportunidade para todos que passassem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta da casa, teve o livramento. Todos, não foi só o israelita, todos que fizessem isso. Todos que fizessem isso. Isso simboliza o quê? Os umbrais, o madeiro, a cruz de Cristo, o cordeiro verdadeiro, remido, sem mácula, inocente, derramou o sangue lá na cruz do madeiro. Os umbrais aqui eram de madeira. Isso simbolizava o sangue de Jesus que ia ser derramado na cruz para salvar a todos, não só o judeu, não só os hebreus, israelitas, mas a todos que aceitar aquele sangue. Lá no Egito, todos aqueles que aceitou o sangue e passou, foi salvo. Do mesmo jeito, todas as pessoas que creem no sangue de Jesus na cruz vai ser salvo. Todos, não é só o judeu. Lá no Egito não foi só o judeu. Só os hebreus e os israelitas. Foi todos. Certo? E umbrais da porta. E porta, porque bem na porta. Porque a Bíblia diz em João 10:9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e achará pastagem, alimento, comida. Jesus é a porta, amado. Jesus é a porta. Jesus é a porta. Aquele que entrar por Jesus está salvo. Aquele que entrar na porta está salvo. Então, é um significado muito grande isso aí. Isso aí já era tudo mostrando, Deus mostrando como é que ia ser a salvação do povo. Através do Cordeiro, Jesus, o sangue derramado lá na cruz, ele abriu uma porta da salvação para todo mundo. Todos os primogênitos. Todos. 3. O sangue da nova aliança.
Quando Jesus celebra a ceia na última ceia, celebra a Páscoa na última ceia, Jesus disse: desejei muito comer com vocês esta Páscoa, antes que padeça. Lucas 22:15. Foi a última vez que Jesus ceiou, se alimentou, esteve ali com os discípulos, certo? Aí ele diz, em Lucas 22:16, não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus, ou no reino dos céus. Jesus está falando para nós que a próxima Páscoa ele vai celebrar lá na boda dos cordeiros, juntamente com a igreja. Ele vai servir para nós. Ele vai servir para nós. E o que ele vai servir? O maná, está dentro da Arca da Aliança. Ele vai pegar aquele pote de maná e vai servir a Páscoa para nós. Certo? Os judeus, amado, a Páscoa cristã e a Páscoa judeu, qual que é a diferença? O judeu comemora a Páscoa todo ano, mês de Abib, todo ano eles comemoram a Páscoa, uma semana, comendo pão asmo, pão sem fermento, para lembrar, comendo erva amarga, para lembrar do pecado que eles tinham, como que Deus perdoou, como é que Deus tirou ele do Egito com o braço forte, como é que Deus transformou uma nação de escrava, e quando acordaram uma nação livre, um povo livre, um povo rico, poderoso, certo? Então eles comem o pão asmo uma semana, lembrando da sua libertação, da saída do Egito. Amados, isto é idolatria? Não. Isto dá salvação? Também não. Nem é idolatria, nem dá salvação. Isso é um ritual, é um costume, é uma lembrança, certo? É uma lembrança. O próprio Deus falou para eles fazer isso para lembrar. Como é que eu vou falar que está errado? Não está errado. É judeu. Todo ano eles comemoram a Páscoa. Eles comemoram a festa de Pentecoste, certo? A festa da primícia. Eles comemoram a festa do tabernáculo ou das tendas, a festa da colheita, de toda a colheita. Isso é bom, não é ruim, certo? Isso é bom. Mas como é que você fala que isso é bom? Porque isso, amados, tem um significado na Bíblia toda. Certo? Isso tem um significado em toda a Bíblia. Jesus era judeu. A Bíblia diz que a salvação vem pelo judeu. Por quê? Porque vem por Jesus. Jesus era judeu, da tribo de Judá. Você está entendendo? Então é o seguinte, Jesus, aqui em Lucas 22, ele senta com os discípulos, ele orienta os discípulos, olha, vai lá na casa de um homem, aonde tem um cenáculo. E aí, pra você entender, irmãos, tem gente que é tão ignorante que acha que cenáculo é lugar de oração. Pode orar no cenáculo, mas o cenáculo é lugar de se alimentar, é refeitório. Vai na casa de um homem, onde tem um cenáculo. E como é que eu vou saber quem que é esse homem, Jesus? Fica observando. A hora que você vê um homem com um pote na cabeça, na casa que ele entrar, vai ser ali. Que interessante isso, né? Por que Jesus falou isso? Amados, Jesus falou isso porque Jesus falou isso porque na cultura, nos costumes dos tempos bíblicos, dos hebreus, dos judeus, na cultura hebraica, judaica, israelita, o homem nunca carregaria um pote na cabeça, é só a mulher que fazia serviço.
E Jesus está falando de algo que eles sabiam. Se Jesus falasse aonde entrar uma mulher com um pote na cabeça, eles iam ficar perdidos. Porque tinha várias mulheres para lá e para cá com um pote na cabeça, porque não tinha água encanada. Elas tinham que buscar água nos poços. Mas quando Jesus fala um homem com pote na cabeça, aí tem um mistério. E era só aquele homem, porque aquilo era novidade. Os homens não andavam com pote na cabeça. E os discípulos vê aquele homem entrar naquela casa. E Jesus fala, entra lá, arruma o cenáculo, arruma tudo, arruma a Páscoa para nós. Nós vamos comemorar a Páscoa. Vamos começar a comemorar a Páscoa. Porque a Páscoa, amado, era uma semana de Páscoa. Certo? Você entendeu? Jesus foi preso na quinta-feira de madrugada. Na quinta-feira de madrugada Jesus foi preso. Na sexta-feira ele foi morto. Sexta, sábado, no domingo ele ressuscitou. Depois do sabate, no domingo ele ressuscitou. Quando no sábado terminar a Páscoa e no domingo começa a festa da primícia. E Jesus ressuscita como primícia dos mortos. Certo? Então tudo isso tem um significado. Mas Jesus falou, vai lá e prepara a Páscoa, vamos começar a comemorar a Páscoa. E Jesus foi lá. E aquilo que nós chamamos de ceia do Senhor, Santa Ceia, que é bom, nós faz todo mês, que isso é a Páscoa cristã. É a nossa Santa Ceia, comemorando o corpo de Cristo, a morte e a ressurreição. Ressurreição de Cristo para nós que é a Páscoa nossa, porque quando Jesus morre na cruz e ressuscita, Ele nos dá a liberdade, nos tira do Egito, que é o mundo, e nós passa a ser salvo, a fazer parte dele, se nós acreditar no sangue do umbral, no sangue da cruz, e aceitar o seu sangue. Nós fomos comprados com aquele sangue, então a nossa Páscoa cristã é diferente. E nós fazemos ela todo mês, celebrando a Santa Ceia do Senhor. O corpo do Cordeiro, o corpo e o sangue do Cordeiro. O sangue que foi passado no umbral. E a carne do Cordeiro que foi comido lá no Egito, lá. E nós comemos o corpo de Cristo simbolicamente. Como a Páscoa do Senhor, a Santa Ceia do Senhor. Então, irmãos, Jesus era judeu. Ele fez a Páscoa. Ele comeu da Páscoa. Ele deu da Páscoa para os discípulos. Eles comemoraram a Páscoa, porque Jesus era judeu. Ele não aboliu, certo? Então, irmãos, vamos entender uma coisa e outra. Se você não é judeu, se você não quiser, não é obrigado a fazer a Páscoa de ano a ano. Mas os judeus, eles estão fazendo aquilo que para eles é um significado. Isso não é pecado. Deixa eles fazer a Páscoa deles. Tem um sentido para eles. E nós vamos fazer a nossa Páscoa cristã. Vamos ter o nosso Cristo com nós, o nosso Cordeiro que ressuscitou. Certo? Para você entender. Vamos para conclusão. A Páscoa para os judeus é a memória da ação salvadora de Deus. Para nós, os cristãos, é a recordação da ação redentora de Jesus em favor da humanidade. Cristo é a nossa verdadeira Páscoa, o Cordeiro único e o sumo sacerdote por excelência. Seu sacrifício foi definitivo e completo. Por isso, ao lembrarmos sobre a Páscoa, devemos celebrar a nova aliança manifestada em Cristo Jesus. Hoje somos filhos de Deus, mediante a nova e perfeita aliança no sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Tira, não cobre. Entendeu a diferença? Então, amados, o judeu faz aquilo porque eles comemoram a libertação deles. Certo? E nós cristãos, nós gentil cristão, nós judeu cristão convertido, comemoramos a Páscoa em Cristo, Cordeiro que tirou o pecado do mundo, certo? Aquela Páscoa lá do Egito vale, porque libertou o povo da escravidão, e a nossa Páscoa vale, porque é Jesus dando condições de todo homem que crê
no sangue derramado lá no Calvário, simboliza os umbrais. Todos aqueles que creem e aceitar e for batizado será salvo. Amém? Eu agradeço você. Se puder dar um joinha aí. Se quiser fazer alguma pergunta, estamos à disposição. E fique com Deus em nome do Senhor Jesus. Amém?